Noite, gente, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui nesse fim de tarde, início de noite, para a gente conversar sobre um tema muito importante. Eu estou muito feliz de estarmos aqui para a gente estar começando esse bate-papo. E que bom que vocês já estão chegando aí para a gente conversar sobre o transtorno de ansiedade social. É um dos transtornos de ansiedade mais comum e que atinge de 4 a 13% da população brasileira. Então, boa noite, gente. E uma das coisas, que eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Tá? Muito feliz mesmo. Para quem não sabe, gente, para quem tá chegando aí, meu nome é Ena, eu sou psicóloga há mais de 15 anos e estou muito feliz mesmo em ter todos vocês aqui comigo, tá? E justamente para a gente conversar sobre um tema extremamente importante e às vezes também incompreendido, que é esse transtorno de ansiedade social, porque as pessoas confundem muito com timidez. Elas acham que esse transtorno é apenas uma timidez e com o tempo vai melhorar. Mas muitas pessoas em situação social se sentem nervosos a ponto do coração acelerar, como se o coração fosse sair pela boca, apenas por um encontro com alguém, uma entrevista de emprego, ir num supermercado. Então tem pessoas que evitam fazer o contato visual, olho no olho. Por quê? Porque ela tem dificuldade e medo do que os outros vão falar dela, tá? Então hoje nós vamos explorar juntos o que é esse transtorno, quais são os sintomas, quais são as causas e o mais importante, como podemos lidar com esse transtorno, tá? E por que eu estou fazendo essas lives falando sobre os transtornos, gente? Porque conhecer mais sobre os transtornos permite com que a gente entenda melhor as experiências das pessoas que vivenciam essas condições. E se eu estou passando, entender o que é as causas pode me fazer buscar ajuda. Então a gente tem mais empatia com o outro, mais empatia. Então, identificar os sintomas em nós ou em algum familiar ajuda. Por quê? Porque quanto mais rápido eu me tratar, isso facilita mais as minhas chances de melhorar. Tá bom, gente? Então, eu já vou pedir para vocês já enviar um aviãozinho para um amigo, para um familiar e vamos fazer uma corrente do bem. Vamos ser multiplicadores de notícias que ajudam e contribuem para a felicidade das pessoas que nós conhecemos, tá bom? Então esse é um espaço para você participar, você pode perguntar. Eu quero muito aqui saber a sua opinião, se você conhece alguém que já passou por esse transtorno de ansiedade social ou se você está passando por isso. Esse transtorno de ansiedade social, ele era conhecido também como fobia social, mas agora é somente transtorno de ansiedade social. Então, o que é transtorno de ansiedade social, gente? O transtorno de ansiedade social, ele é conhecido, como eu já disse, já foi conhecido e hoje é só transtorno de ansiedade social, como fobia social, e agora é só transtorno de ansiedade social. Ele é um distúrbio, tá, gente? Caracterizado por um medo, olha só, intenso, persistente de situações sociais ou de desempenho, onde a pessoa teme ser avaliada negativamente por outras pessoas. Então, esse medo pode levar a pessoa, a comportamentos de evitação. Ela vai evitar sair,
evitar ir numa entrevista de emprego, ela vai evitar. E isso causa um grande sofrimento e prejuízo na vida cotidiana. Então, olha só, gente, na sexta passada, a gente viu sobre a TAG. A TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, é um medo generalizado. Então, se choveu, a pessoa tem medo de tempestade. Deu uma dor de cabeça, ela tem medo de estar com câncer. Então, é um medo generalizado. O transtorno de ansiedade social, não. Ele é um medo do julgamento do outro. Medo de ser avaliado negativamente pelo outro. Então, olha só essa diferença. Deu para entender? E a gente precisa entender também a diferença do transtorno de ansiedade social da timidez. Porque tem pessoas que acham que é isso é timidez. Porque normalmente, o que acontece? O transtorno de ansiedade social, ele começa muitas vezes na adolescência. Tá? E no início da fase da juventude, começa com uma timidez, começa com uma dificuldade de ter medo dessa avaliação negativa, que a pessoa não buscou ajuda ou não trabalhou a autoconfiança, que a gente vai ver. E isso vai se estender para a fase adulta e pode se transformar num transtorno de ansiedade social. Então, olha só. A timidez, ela é uma característica da personalidade, onde a pessoa pode sentir-se desconfortável ou inibida em situações sociais, especialmente conhecer novas pessoas. Na minha adolescência, eu sofri muito. Eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha. Gente, mas não é pouca não, eu tinha muita vergonha. Eu lembro uma vez na minha adolescência que eu comprei um tênis. Eu amei o tênis, comprei. E quando eu cheguei na escola, que os meus amigos riram do meu tênis. Então, olha só, eles fizeram uma avaliação negativa do meu tênis. Aquilo ali pra mim foi a morte, eu queria morrer. E o que eu fiz? Eu nunca mais usei aquele tênis. Eu usei o tênis uma única vez, que eu insisti muito para minha mãe comprar. E eu não usei mais. Então, olha só, eu não ia em supermercado grandes, eu não ia em lojas grandes, eu não saía sozinha para esses lugares, porque eu tinha tanta vergonha, tanta timidez, que eu achava que as pessoas estavam olhando para mim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com 16 anos numa escolinha infantil. Foi onde eu fui trabalhando. Eu insisti muito para conseguir vencer a timidez. Mas a timidez, ela é menos intensa e ela não interfere significativamente na vida cotidiana da pessoa que é muito tímida. Entendeu? Então, a timidez, ela pode durar com o tempo, apenas com o tempo. E à medida que a pessoa se acostuma, ela vai participando das situações, o que é diferente do transtorno de ansiedade social. A pessoa com transtorno de ansiedade social, ela não vai, se ela tem vergonha de falar em público, ela não vai mesmo falar. Se ela tem medo de ser julgada negativamente, ela vai deixar de sair. Eu tenho pessoas que me mandam mensagem que não saem de casa, porque elas têm medo de serem julgadas negativamente. Então, eu conheço uma pessoa que um rapaz, ele tá desempregado, ele não vai em entrevista de emprego, ele não sai em encontro, ele é solteiro, adulto. Por quê? Porque ele tem medo dessa avaliação negativa do que o outro vai falar. Então, causa um sofrimento, causa um prejuízo. O que é o transtorno? É quando ele causa um sofrimento significativo na vida da pessoa ou prejuízo. Porque a timidez, a pessoa se sente desconfortável, né? Em algumas situações sociais. Mas, normalmente, a pessoa tímida, ela consegue participar das atividades sociais. Então, ela não evita completamente a situação.
Então, às vezes, na timidez, a pessoa fica nervosa, as mãos ficam suadas, ficam frias, tem um desconforto, mas que não chega a causar esse prejuízo ou esse sofrimento, né, muito significativo. Entende? Então, essa é a diferença da timidez. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, que ela vai chegando na fase adulta, essa timidez costuma diminuir um pouco mais. Já no transtorno de ansiedade social, não. Se a pessoa não trata, ela cada vez mais vai evitando situações, ela não vai querer enfrentar e ela só vai ter prejuízos na vida adulta. E também, né, como eu disse, a timidez, ela diminui com o tempo. O transtorno de ansiedade, não, ele causa prejuízo cada vez mais. E tem um impacto que nós vamos ver muito grande na vida da pessoa, tá? Então, é muito importante a gente conseguir entender a diferença de timidez e a diferença do transtorno de ansiedade social, ok? Então, por exemplo, uma pessoa tímida que precisa falar em público, ela consegue enfrentar essa situação e com o tempo ela pode pelo menos fazer aquilo que é necessário, apresentar na escola ou no trabalho. Uma pessoa com ansiedade social, não. Ela não vai apresentar, ela perde o emprego ou ela toma bomba, ela não vai para a faculdade porque ela não consegue enfrentar a situação. Então, normalmente a pessoa com timidez, ela não precisa fazer um tratamento, né, clínico, porque se ela faz umas estratégias de autoconfiança, melhor autoestima, e vai tendo uma exposição gradual a situações que causam timidez, essas situações tendem a diminuir. Já na ansiedade social, não. A ansiedade social requer tratamento e dependendo da gravidade, pode ser até que a pessoa precisa de medicação, entende? Então é muito importante, tá? Quanto mais conhecer, melhor. Então, a timidez é uma característica de personalidade, ok? Já a ansiedade social é um transtorno que causa sofrimento clinicamente significativo na vida da pessoa. Deu para entender até aqui, gente? Deu? Vamos falando aí, hein? Eu gosto muito que vocês participam, que vocês dêem a opinião de vocês, é muito importante e eu posso ajudar cada vez mais quando vocês vão aí falando, tá? Então, gente, olha a prevalência desse transtorno de ansiedade social que afeta milhões de pessoas. É um transtorno, dentro dos transtornos de ansiedade, quais são os transtornos de ansiedade? É a TAG que nós vimos na semana passada, transtorno de ansiedade generalizada, a TAS, transtorno de ansiedade social. Nós temos fobias específicas. Vou falar primeiro o transtorno de pânico, que vai ser a nossa live da semana que vem. Vou falar sobre transtorno de pânico. Depois, na outra, vai ser fobias específicas. E depois, agorafobia, tá? Nós vamos falar cada sexta-feira sobre cada transtorno de ansiedade social. Porque eu quero ajudar você a ter mais qualidade de vida e cada vez mais diminuir a ansiedade na sua vida, para que você tenha uma vida saudável, uma vida feliz, tranquila e em paz. Então vamos lá, ó. O transtorno de ansiedade social, ele afeta de 7 a 12% da população mundial. Então essa porcentagem pode sofrer esse transtorno em algum momento da vida, tá? Nos Estados Unidos, cerca de 7% dos adultos americanos sofrem de transtorno de ansiedade social. Já no Brasil, tem uma prevalência, alguns estudos mostram que entre 4 e 13% da população podem sofrer, tá? Então, qual que é o impacto desse transtorno na vida das pessoas? Qual que é? Então, a gente vai ver primeiro o impacto na autoconfiança e na autoestima. Gente, olha só, é muito importante a gente não dar diagnóstico pra gente, hein?
Quem dá diagnóstico é o psiquiatra ou o psicólogo. O seu transtorno de ansiedade generalizada, o psiquiatra que te diagnosticou, né? Isso é importante. E o transtorno de ansiedade generalizada tem tratamento, é possível diminuir os pensamentos acelerados, é possível ter uma vida tranquila, tá? Se fizer o tratamento direitinho. Então, olha só, o transtorno de ansiedade social, ele causa impacto, né, na autoestima. Normalmente, pessoas têm autoestima muito baixa. Pessoa que sofre com ansiedade social tem autoestima baixa, autoconfiança, sim. A pessoa não acredita em nada do que ela faz. A pessoa tem um olhar muito negativo sobre si mesma. Ela não acredita em si, ela não acredita que ela é capaz. Então, o medo do julgamento negativo leva a uma autoimagem negativa e é uma pessoa muito insegura. Então, gente, a pessoa que sofre, né, é uma pessoa que, por isso que vai causando prejuízos, porque é uma pessoa que não confia em si, uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo do julgamento não é uma pessoa que vai viver em paz. Por quê? Porque quando ela sai na rua, se alguém olha pra ela, ela já vai pensar, peraí, o que essa pessoa tá olhando pra mim? O que essa pessoa tá falando de mim? O que essa pessoa... Ela vai ter sempre pensamentos negativos. E uma pessoa que pensa assim, ela dificilmente vai conseguir ter paz. Pessoa com transtorno de ansiedade social. Vamos supor que a pessoa, ela evita situações de falar em público. E ela vai numa festa ou em alguma palestra e alguém vai lá e chama essa pessoa para falar. Insiste com ela pode vir a ter um transtorno, tá? Ela pode vir a ter um ataque de pânico ali naquele momento, daquela situação, de ter que enfrentar um público. Ela pode. Se insistir com ela para fazer um enfrentamento e não foi trabalhado adequadamente, pessoas com transtorno de ansiedade social podem ter ataques de pânico, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada podem ter ataques de pânico também, tá? O ataque de pânico, ele não é só do transtorno de pânico e nós vamos ver essa diferença na live da semana que vem. Qualquer um desses transtornos, a pessoa pode ter ataques de pânico, tá bom? E a ansiedade social também pode afetar muito a saúde mental, porque a pessoa que tem a ansiedade social e não faz tratamento, ela pode vir a ter transtorno depressivo, ela pode vir a usar substâncias, né? Tanto drogas ilícitas quanto ilícitas. Então, é muito sério, tá? A pessoa pode ter esses pensamentos negativos e distorções cognitivas sobre si mesma, sobre a própria capacidade. Ela começa a se achar incapaz, que ninguém ama ela, que ela nunca vai ser feliz na vida. O impacto é gigantesco, o impacto pessoal. Tem também o impacto social. A pessoa não tem vida social nenhuma. A pessoa não sai, ela vive no isolamento, ela vive na solidão. Então, essa falta de interação social pode dificultar a construção e a manutenção de relacionamentos pessoais. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir se relacionar. Então, ela vai viver sozinha, ela vai viver isolada. E é muito triste, porque nós nascemos para viver em sociedade. Nós nascemos para viver com o outro. Nós não nascemos para viver sozinhos, tá? E a pessoa com ansiedade social, ela tem dificuldade de manter uma conversa, de iniciar uma conversa, tanto de amizades ou de relações íntimas, é muito difícil. A pessoa com ansiedade social, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser abandonada. Então, por isso que ela não arrisca um relacionamento, porque vai que ela vai ser abandonada, vai que ela vai ser traída. Não, e se eu for traída, e se eu for abandonada, se eu for rejeitado? Então, ela prefere não iniciar uma relação, porque ela não consegue enfrentar o medo. Tá? Então, a pessoa pode vir a ter um desempenho acadêmico ou escolar ruim. Adolescentes que têm esse transtorno, como eu disse, que ele pode começar tanto na adolescência quanto na juventude, abandonam a escola, não conseguem concluir nem
o ensino médio, tá? E esse medo de ser chamado lá na frente pode levar a faltas e a pessoa pode deixar e parar realmente de estudar. Outro, desempenho profissional. Então, os adultos com ansiedade social, eles evitam essas oportunidades de carreira que envolvem muita interação social. Eles evitam entrevista de emprego, apresentações também. E a pessoa pode limitar o progresso na carreira, deixar de crescer profissionalmente, deixar de buscar mais um crescimento profissional porque ela não acredita no potencial. Ela tem medo de relacionar no ambiente de trabalho. E outra coisa também que a ansiedade social pode impactar no bem-estar da pessoa, porque a pessoa ela tem um desgaste emocional significativo que afeta a qualidade de vida. Então a pessoa vai ter uma diminuição no prazer de viver, a pessoa ela pode perder o sentido da vida, ela pode simplesmente estar em vida, mas sem aproveitar a vida. Ela perde completamente. E se a pessoa não cuidar, não buscar tratamento, a pessoa pode chegar até mesmo ao suicídio, tá? Ela perder completamente a vontade de viver, tá bom? É muito sério, tá, gente? Muito sério os transtornos de ansiedade quando não há tratamento, viu, gente? Lembrem-se disso, quando não há tratamento, tá? E outra coisa também pode afetar nas atividades da vida diária. Ela pode deixar de realizar coisas simples do dia a dia, como sair para fazer compras, utilizar um transporte público ou frequentar. Então, a pessoa, ela vai ter muita dificuldade na vida. Gente, é um medo de viver. Porque a vida é viver. Viver é relacionar. Ninguém é feliz sozinho. Nós nascemos para relacionar. E socialização é um item dos autocuidado. Autocuidado social. Como está a minha relação com o outro? Como está o meu contato com o outro? Não é isso? Então nós nascemos para conviver em grupo, conviver em sociedade. Agora, se eu me preocupo mais com a opinião do outro, é porque o meu relacionamento comigo tá vazio. O meu potinho de amor tá vazio. Lembra que eu sempre falo aqui que todos nós temos um potinho do amor dentro de nós. E nós, como que a gente enche esse potinho de amor? Autocuidado, autoconfiança, autoestima. Se eu valorizo demais o outro, eu amo mais o outro e esqueço de mim, o meu potinho cada vez mais vai estar vazio. O Miron falou assim: acredito que falta de apoio e preparo tanto das escolas e das famílias com relação ao comportamento emocional das pessoas. Sim, Miron. Infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade de entender os transtornos mentais. Acha que é frescura, acha que é bobeira, acha que com o tempo vai melhorar. Pós-pandemia, depois da pandemia, a gente teve uma melhora. As pessoas começaram a perceber que saúde mental não é brincadeira. As pessoas tinham um mito de falar que psicólogo e psiquiatra é para doido. Gente, quantas vezes eu escutei pessoas falarem: eu não sou doido, eu não preciso. Não, gente. Na verdade, nem existe pessoas doidas. Existe pessoas com transtornos mentais. Então, a ansiedade é um dos transtornos mentais mais comum. E que se a pessoa tratar, ela pode ter uma vida normal. Ela pode ter uma qualidade de vida super normal. Mas é preciso tratar. Isso é importante, tá? Então, olha só, um dos sintomas físicos. A ansiedade social tem sintomas físicos, cognitivos e comportamentais. E nós vamos ver agora. Taquicardia, sudorese excessiva, tremores, tensão muscular, pode ter náuseas, dificuldade para respirar, tontura, boca seca. Cada um vai ter um sintoma diferente.
E quais são os sintomas cognitivos? Medo intenso de ser julgado. Pensamentos negativos que são automáticos, já é como se fizesse parte da vida da pessoa. Todos vão rir de mim, vou parecer idiota, é automático na vida da pessoa, tá? Preocupação com o desempenho, a pessoa acha, né? Ela fica antecipando, não vou conseguir, não vai dar certo, ela já antecipa a situação. Ela tem uma autocrítica severa, ela tem um julgamento crítico implacável de si mesmo após as situações sociais. Ela fica ali ruminando, né? Nossa, por que eu falei aquilo? Eu não devia ter falado aquilo. Eu devia ter feito isso. Por que eu agi daquele jeito? Ela tem uma Gente, a pessoa é severa consigo. É uma pessoa carrasca consigo mesmo, que não consegue se aceitar como é. Que qualquer problema ou qualquer coisinha diferente é um problema. É como se a pessoa usasse uma lupa que se visse de uma forma completamente deformada. É triste, né, gente? A pessoa também ela tem distorções cognitivas. O que é isso? Ela tem uma percepção distorcida da reação dos outros. Ela é como se ela acreditasse que todos estão prestando atenção e julgando negativamente. Então, quando a pessoa ela tem essa distorção, essa percepção negativa, ela pisa na rua, ela já acha, tá todo mundo me olhando. Ai, meu Deus, todo mundo falando mal de mim. Tá todo mundo me criticando. Ai, todo mundo isso. É distorsivo, não é real. Porque a gente não chama atenção assim de todo mundo. Né? A gente não chama. A não ser que a gente esteja com um abacaxi na cabeça, um pinico, alguma coisa assim. Aí todo mundo vai parar para olhar. Mas fora isso, a não ser que a gente também seja uma pessoa bela, né? Veio com a beleza. Aí você sai na rua, todo mundo vai olhar. Né? Mas nós temos as belezas normais da vida. E nós precisamos identificar o que a gente traz de bom. E nós temos os sintomas comportamentais. A pessoa ela evita festa, ela evita encontros, ela evita reuniões, qualquer situação que envolva interação social. A pessoa, ela se isola socialmente, ela fica sozinha, ela vive na solidão. Outra coisa, outro comportamento, fuga de situações. Então ela sai abruptamente de algum lugar que ela está, na hora que ela pensa que ela pode ser julgada, ela sai abruptamente, né? Ela foge daquela situação. E outra coisa também, a pessoa tem comportamentos, né? Ela é insegura. Então ela fala pouco, ela evita, a pessoa não consegue olhar nos olhos quando ela está conversando, ela não olha. Pessoas com ansiedade social não comem na frente dos outros, não usam banheiros públicos de jeito nenhum. Olha só, gente. Então, é difícil. E ela também tem uma preparação excessiva. Então, por exemplo, ela prepara, quando ela vai para um evento social, ela se prepara excessivamente. Por exemplo, ela fica ensaiando uma conversa. Se ela vai ter que encontrar com alguém, ela fica ensaiando o que ela vai falar. Então, ela fica ali sempre ensaiando, sempre tentando prever situações para ela conseguir lidar, né, com aquela situação. E outra coisa também, pessoas assim, ela busca constantemente uma validação e uma garantia de que não vai ser julgada negativamente após as interações sociais. Então, gente, uma pessoa dessa, ela vai ter dificuldades para dormir, porque quando ela deitar na cama, todos aqueles pensamentos negativos, todas aquelas distorções, tudo que ela fez, o que ela falou, ou que ela não foi, por que eu não fui, porque ela vai ficar remoendo ali. E na hora de dormir, que é onde a gente precisa acalmar, é onde vem tudo que não precisava vir. Mas vem tudo, vem com força. Aí a pessoa vai ter dificuldade de dormir. Ou se dormir, pode acordar de madrugada, ou se não acordar, vai acordar cansado.
Entendeu, gente? Então, é sério, muito sério, por isso que eu estou aqui, porque eu quero esclarecer. Porque quanto mais esclarecidos, melhores para vocês buscarem ajuda, ou se convive com alguém que sofre com esse transtorno, ajudar a pessoa a ter empatia. Empatia. Não é frescura. Eu estou do seu lado. Conte comigo para o que você precisar. É disso que essas pessoas que sofrem, porque é um transtorno. Ela não sabe lidar. Ela não sabe. Tem pessoas que quando buscam tratamento, elas falam assim, nossa, eu não sabia. Que eu achava que isso era normal. Eu achava que isso era comum na minha vida. Olha só, gente. E quando ela vê que ela tem uma chance, que ela tem uma oportunidade de melhorar, ó, a vida dela muda completamente, tá, gente? E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico de qualquer transtorno, a gente não pode dar o diagnóstico, tá, gente? Autodiagnóstico não, porque não é só avaliar isso, é uma série de fatores que a gente vai avaliar. Então, somente o psicólogo ou o psiquiatra que está preparado para te dar o diagnóstico de algum transtorno mental. Olha, a Ana Oliveira falou, eu tenho a maioria desses sintomas. Então, é hora de buscar ajuda. Lembra que eu falei aqui uma outra coisa, gente? Que além do que eu falei, né, que quem não trata pode ter transtorno depressivo, pode ter outros transtornos, como eu disse, chega até o suicídio que eu falei, mas também pode ter no envelhecimento transtornos neurocognitivos. O que são os transtornos neurocognitivos? São as demências. A pessoa pode ter um Alzheimer ou um tipo de demência quando não tratado. Então, gente, saúde mental, quando não tratada, é só prejuízo, tá? Quais são as causas, né? As causas dos transtornos. Então, pode ser genética, tá? Quando um familiar tem um histórico familiar, são grandes as chances de alguém desenvolver. Outra coisa, fatores psicológicos, traumas, experiências negativas. Às vezes a pessoa teve lá uma experiência traumática na infância, como um bullying, teve um abuso sexual, teve algum evento constrangedor em situação social, pode aumentar o risco de desenvolver ansiedade social. Outra coisa também, quando a pessoa convive com um membro familiar e ela fica observando esses modelos de comportamento socialmente ansioso em membros, né, da família, a pessoa pode influenciar o desenvolvimento de padrões semelhantes da ansiedade social. Então, conviver com quem tem esse transtorno, a criança ou adolescente tem grandes chances de desenvolver. Outra coisa também, um ambiente familiar super protetor, ou muito crítico, ou dominado pela ansiedade, pode afetar também o desenvolvimento. Falta de oportunidades para desenvolver habilidades sociais adequadas, ou experiências negativas em situações sociais também podem aumentar o risco. Outra coisa também que pode causar o transtorno de ansiedade social fatores de personalidade. Às vezes já é uma pessoa tímida ou introvertida, ela está mais predisposta a desenvolver esse transtorno, tá? Quando é uma pessoa sensível, né, tem uma sensibilidade exacerbada ao julgamento dos outros, ela tem uma preocupação já excessiva, pessoal, também pode contribuir para o desenvolvimento da ansiedade social. Olha só, a Ana Oliveira falou aqui que ela tem 49 anos e tem pessoas na família com sintomas parecidos, tá vendo? Então é muito importante que essas pessoas busquem, né, um apoio psicológico, um apoio emocional, porque isso causa muito sofrimento, muito sofrimento. Você disse, Ana, que você tem a maioria desses sintomas. Você já está causando sofrimento na sua vida, esses sintomas?
Conta aqui pra gente se já tá causando sofrimento na sua vida, tá? Estresse crônico, pessoas muito estressadas em casa, pessoas muito estressadas no trabalho ou estressada na escola também pode desencadear ou piorar os sintomas, tá? Então, eventos estressantes como mudança significativa na vida, a pessoa tinha um emprego ou tinha uma vida social alta, de repente ela tem um prejuízo e a vida social dela cai, ela perdeu aquele emprego, também pode desencadear a ansiedade social em indivíduos vulneráveis, pessoas que têm dificuldades em lidar com os problemas da vida. Tem gente que qualquer problema usa a lupa. Nossa, que não vou dar conta. Pessoas assim têm grande chance de desenvolver ansiedade social. O Miron falou assim: nós pais precisamos prestar muita atenção no comportamento dos nossos filhos. Com a nossa experiência, podemos ajudar e superar essas adversidades. Acompanhamento do psicólogo é muito importante. Olha só que interessante que o Miron falou aqui. Isso, Miron, nós precisamos estar sempre observando. Se o nosso filho fica muito no quarto, se ele busca isolar, se ele não quer estar, né, em interações sociais, se tem amigos, se não tem. Isso é muito importante, gente, muito importante, porque essa geração, ela tem buscado muito as redes sociais ou ficar muito jogando, então ela acaba afastando da socialização no presente, e isso não é saudável, não é saudável, tá? Outro também pessoas que evitam situações devido ao medo do julgamento ou humilhação também pode intensificar os sintomas da ansiedade ao longo do tempo. Agora eu vou falar para vocês o tratamento. O que a gente pode fazer para melhorar esse transtorno? Primeira coisa, a gente precisa buscar um psicólogo para fazer uma avaliação, tá? Primeira coisa. Por quê? Porque com a avaliação, lá na terapia, o psicólogo vai criar estratégias de enfrentamento, porque a gente precisa enfrentar algumas situações. Mas primeiro vai trabalhar autoconfiança na terapia, vai trabalhar autoestima, vai trabalhar tudo isso que é importante, tá? Para a pessoa conseguir enfrentar as situações. Primeiro precisa de trabalhar essa autoconfiança, aumentar a autoestima, encher o potinho de amor com muito amor, né? O potinho do amor, eu ensino como encher esse potinho de amor no Café com Cuidado, que acontece toda segunda-feira às 6h55. A gente fala muito sobre como encher o potinho de amor. A gente enche o potinho de amor com autoconfiança, com autoestima, autorreforço, autoelogio. E toda segunda às 6h55 eu ensino, tá? Como encher esse potinho. Então, técnicas de relaxamento, desafio dos pensamentos negativos. A gente precisa desafiar, mudar esses pensamentos. Se eu tô pensando negativamente sobre mim, se eu sou carrasca de mim mesmo, se eu não acho que eu sou capaz, se eu não acho que eu não consigo, a gente precisa desafiar esses pensamentos. É desafiando mesmo, para a gente poder conseguir viver em paz. Então, gente, técnicas de atenção plena. Vou dar uma técnica aqui para vocês, tá? Vou ensinar uma técnica para quem quer aprender a viver no agora. Tá bom? Então, preste atenção, anota essa técnica aí. O que é atenção plena? A atenção plena é justamente isso. Eu estar com a minha atenção plenamente naquilo que eu estou fazendo. Eu estar presente de corpo e alma. Isso é saudável demais. Então, veja bem. Uma dica que eu faço aqui na minha casa. Muitos comportamentos nossos já caíram no automatismo. Por exemplo, quando a gente toma um banho, quando a gente vai comer,
quando a gente vai escrever, isso virou tão automático que a gente nem percebe. Quantas vezes a gente vai tomar um banho e a gente tá lá tomando banho com o pensamento lá no trabalho, lá no problema, lá na preocupação, e a gente nem consegue sentir a água do chuveiro caindo no nosso corpo, né? Olha só, esse automatismo é um perigo na nossa vida. Quantas vezes a gente sai de casa e fica com dúvida? Será que eu tranquei a porta? Onde será? Quantas pessoas perdem a chave? Onde eu guardei a chave? Fica que nem um louco procurando a chave, porque não sabe onde colocou a chave, né? Do carro. Então, o que você vai fazer? Você vai, se você é destro, você vai fazer com a mão esquerda. Se você é canhoto, você vai fazer com a mão direita, tá? Como eu sou destra, o que eu faço? Eu estou desenvolvendo a minha mão canhota, a minha mão não dominante. Por quê? Porque para eu fazer com essa mão, eu tenho que pensar, porque eu não sei fazer, eu não sei escrever. Com essa mão eu não preciso pensar, é automático. Então, por exemplo, quando eu pego uma escova de dente e eu vou escovar meu dente com essa mão não dominante, eu tenho que pensar, eu tenho que ir devagar. Por quê? Porque ela é desajeitada, ela não sabe, então eu vou ter que treinar essa mão. Então, quando eu pego uma caneta e eu vou escrever, eu vou ter que pensar. Eu vou ter que trazer o meu pensamento para o agora. Então, desenvolver atividades com a mão não dominante ajuda a gente a ter atenção plena. E sabe uma coisa também que isso ajuda? Quando a gente desenvolve atividades novas, ajuda a manter o cérebro ativo, ajuda a prevenir transtornos neurocognitivos como demências, tá, gente? Então, olha só, quanto mais o cérebro ativo, menos chances de ter no envelhecimento algum tipo de demência. Então, é difícil. Sabe o que é o maior desafio nessa atividade? É a gente lembrar de fazer. Então, o que eu sugiro? Pega post-it, coloca lá no seu banheiro. Escovar dente com a mão não dominante. E treina, escrever. Eu comprei para mim um caderno de caligrafia, que eu tô treinando todo dia a escrita com a mão esquerda. Minha letra já tá começando a ficar boa. Eu tô tentando recortar, é a coisa mais difícil do mundo, é cortar com a mão, não usar a tesoura. Eu custo conseguir cortar um papel com a mão não dominante. E olha, com a mão que a gente escreve dominante, é a coisa mais fácil do mundo. Ai, Ana, mas é tanta coisa para fazer, é tanta coisa. E vou falar uma coisa com vocês. É muita coisa? É muita coisa quando a gente não tem prioridade. Porque quanto tempo passa na televisão? Quanto tempo passa nas redes sociais? Quanto tempo passa no telefone? Se a gente ter prioridade no nosso dia, não vai ser muita coisa. Se eu diminuir o uso da televisão, se eu diminuir o uso das redes sociais, tudo isso você vai ter mais tempo para fazer e vai ter uma vida muito mais leve. Você vai deitar no seu travesseiro e vai conseguir dormir muito mais em paz. Vai ter uma noite de sono muito mais tranquila quando você começa a se cuidar, tá? Então, gente, lembre, você não está sozinho nessa jornada contra a ansiedade social. Essa batalha, às vezes, ela parece tão esmagadora, né, gente? Tão sofredora, mas tem esperança. Há esperança e a ajuda está a seu alcance. Cada passo que você dá, por menor que seja, é um passo na direção certa. Então lembra que a ansiedade social, ela não define quem você é. Ela é apenas uma condição que pode ser gerenciada, que pode ser superada com o tempo, com paciência e com o tratamento certo. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Não tenha medo de buscar uma ajuda profissional. Não tenha medo, gente. Nós profissionais da saúde, estamos aqui para ajudar vocês. Para que vocês consigam desenvolver habilidades para lidar com a ansiedade e recuperar o controle sobre a sua vida social.
Nós nascemos para socializar com o outro. Nós não nascemos para viver sozinho. Lembra quando Jesus disse para a gente andar de 2 em 2? Então é isso, andemos de 2 em 2. Então existem terapias e abordagens terapêuticas que são eficazes no tratamento. Mas é um tratamento gradual. E tá tudo bem. É 1% todo dia. 1% todo dia. E cada pequena conquista merece celebração. A gente vai celebrar. Então se permita aprender e crescer ao longo do caminho. Se permita. Você merece ter uma vida plena. Você merece ser feliz. Você merece viver em paz. Ter um relacionamento bom com você, principalmente. A pessoa que é carrasca de si mesmo, ela vive uma vida infeliz. Quem consegue ser feliz se criticando o tempo inteiro? Ser inseguro, não acreditando em si. Não desista de você. Não desista. Continue avançando. Continue dando um passo de cada vez. Às vezes você vai precisar de parar apenas para descansar, mas desistir jamais. Mesmo que pareça que está assim impossível, não desista. Sempre há uma luz no fim do túnel. Então, com cuidado, com coragem, com apoio, você consegue transformar os seus desafios em oportunidade de crescimento pessoal. Então, um pouquinho de autoconfiança, de crença de que você é capaz, crença no seu potencial para te ajudar a alcançar uma vida onde a ansiedade social não te domine, mas sim, onde você possa se sentir confortável, confiante em suas interações sociais, sentir seguro, sentir-se capaz, que você pode alcançar maravilhas, você pode. Só depende de você. Só depende de você. Então você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui para te ajudar. Então, gente, lembrando que toda segunda-feira, toda segunda, às 6h55 da manhã, eu estou aqui ensinando a se cuidar, a se amar, a ter uma vida mais feliz. Estou sempre respondendo perguntas nos stories. Então, participe. Siga-me. E outra coisa, na sexta que vem vai ser transtornos de pânico. Nós vamos falar sobre transtorno de pânico que também tem acometido a vida de muitas e muitas pessoas. E eu quero te convidar a ser luz na vida de alguém. Aperta esse aviãozinho e manda essa live para ajudar uma pessoa também que esteja precisando. Então eu quero agradecer muito, muito a cada um de vocês que participaram, que tornaram essa live muito especial. A presença de vocês, de cada um que participou, é muito importante e eu fico muito feliz. A presença de vocês, a participação de vocês me motiva a continuar aqui todo dia, produzindo vídeos, produzindo conteúdo para que vocês possam ter mais qualidade de vida. Então, juntos, a gente está quebrando essas barreiras, esses mitos da saúde mental. Então, há esperança, há esperança. E muito, muito obrigada a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada, por confiar em mim, por confiar em meu trabalho, por confiar no meu profissionalismo. Muito, muito obrigado, tá? Isso, um final de semana abençoado para todos nós. Então não deixe para a segunda o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer neste fim de semana. Então juntos vamos aprender, nos conhecer, crescer e apoiar uns aos outros nessa jornada da vida, de viver sem medo de ser feliz. Um grande beijo e um grande fim de semana para todos vocês. Mande um aviãozinho e continue ligado aí nas redes sociais para que você possa ter menos ansiedade e mais qualidade de vida. Tchau!